Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 6 de abril. Nós estamos aqui com o Júlio Redel e Osmar Campreguer para o nosso Política com Pimenta. Logicamente que hoje não há clima aí para a gente comentar assuntos da política. Nós vamos dedicar também o Política com Pimenta de hoje para que os nossos queridos Júlio e Osmar possam fazer seus comentários a respeito disso que aconteceu ontem em Blumenau, daquilo que deve acontecer a partir de agora, em termos de segurança pública, qual é o impacto, né, dessa situação que vem se somar àquela tragédia que também aconteceu lá no município de Saudade, no dia 4 de maio do ano passado, agora aqui em Blumenau. O que esperar daqui para frente? Vamos começar, então, com o... Primeiramente, vamos cumprimentá-los, né, como a gente sempre faz. Júlio, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, Osmar, né, Odori, equipe da rádio e aos nossos queridos ouvintes. Osmar também, seja bem-vindo, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia ao Odori, bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem, então, ia começar ali com o Júlio. Júlio, o seu parecer aí a respeito dessa situação que aconteceu ontem e o que esperar daqui para frente. O que dizer, né? O que comentar aí? É uma situação bem complicada essa que aconteceu ontem, bem triste, né? Dia 5 de abril de 2023, um dia que deveria aí não ter existido para muitos pais, né? Muitos pais, muitos professores ali, pois para nós pais, né? Eu digo porque eu tenho dois meninos, um de 9 e um de 11 anos, e a gente vê nas escolas, né? Nos núcleos de educação, justamente uma extensão do nosso lar. É um ambiente que deveria ser seguro, mas hoje a gente já cria uma condição de dúvidas em muitos casos. Né? Como bem lembrado anteriormente aí, tivemos aquele caso aí da creche lá na cidade de Saudades também. Há dias atrás, lá em São Paulo, uma professora também, já aposentada, que não precisava estar em sala de aula, foi esfaqueada. Né? Então, quando a gente olha uma situação, uma notícia dessas, né, lá em São Paulo, parece tão longe, e agora aqui perto, na cidade de Blumenau, aí essa barbaridade. O que está acontecendo? Né? O que a gente leva aí a pensar? E muitas vezes a gente tem que parar um pouquinho e sair um pouco da euforia e refletir, né, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro da sociedade, o que está acontecendo. Eu digo o seguinte, na minha opinião, isso é um resultado de uma sociedade doente, né? Uma sociedade doente moralmente, porque uma sociedade que passou por uma pandemia e não aprendeu quase nada, não evoluiu positivamente, né? Não desenvolveu empatia ou talvez o amor ao próximo que deveria ter desenvolvido. Né? Isso é falta de oração, isso é falta de Deus, é falta de zelo e cuidado com a sua própria família. É uma sociedade que hoje ela preza muito pelo ter, prioriza muito ter e não necessariamente o ser, o que eu faço. Né? Depois de ontem, como é que ficam esses pais que perderam aí os seus filhos? Né? Como é que ficam aquelas outras crianças que presenciaram tudo aquilo? Né? Como é que ficam os professores com esse clima de insegurança? Né? Os professores na nossa cidade, nas nossas escolas, né? Que se dedicam a esse belo prazer e essa honra justamente de servir a sociedade em educar as nossas crianças, e acontece aí uma situação dessa. Onde foi dia de criar grupo de pais para tratar sobre segurança nos núcleos de ensino, nas escolas e creches. Não estou condenando, eu acho isso muito correto, pois o Estado que deveria garantir a nossa segurança ontem, ele falhou. Né? Portas de detecção de metal não vão resolver o problema. Só digo isso. Né? Esse tal de Luiz Henrique de Lima, né? Vamos usar o nome dele aqui porque não há adjetivo para rotular aí o que ele fez ontem. Né? Se tivesse cometido isso em uma residência e tentado contra a família, né? Uma família toda, por exemplo, hoje nós estaríamos aqui discutindo sobre a posse de arma e a legítima defesa. E segundo esse governo que está aí hoje, ele condena.
né? Ele condena a pessoa de bem a ter uma arma dentro de casa. A garantir a sua segurança, que nós falamos esses dias, inclusive no programa, né, de ter esse direito quando o Estado não garante. Ele é contra isso. Mas ele é muito tendencioso e favorável à flexibilização de drogas. Mas a droga é por uma questão recreativa, né? Esse tal de Luiz aí, segundo a cobertura ontem feita pela Rádio Cultura, né, numa coletiva de imprensa pelos investigadores, colocou que ele tem 4 passagens pela polícia, né? 2016 tinha briga, 2021 esfaqueou o padrasto, em julho do ano passado por um posse de drogas, né? Há relatos que realmente ele era usuário, e em dezembro do ano passado quebrou um portão da casa do padrasto e esfaqueou o cachorro. Ou seja, a gente vai ver mais uma situação aqui de impunidade, né, porque ele estava solto. Ou seja, a justiça é lenta. Nenhum dos casos, nenhum desses processos ainda tinha sido julgado. E aí a justiça entende que ele não oferecia perigo para a sociedade. E aconteceu o que aconteceu. Ou seja, a nossa justiça é lenta, ela é omissa e ela é negligente. É necessário que tenhamos justamente mais agilidade nesses processos. Para concluir, né, eu sou favorável, como bem dito, aqui a esse endurecimento das penas. Nas escolas a gente precisa ter mais segurança, não a questão das portas de detecção, mas talvez um monitor, né, não um vigilante, um policial, mas talvez um monitor que faça justamente isso, esse monitoramento, né, com treinamento, com orientação. Hoje, eu soube ontem, né, acompanhei, tem uma escola aqui no município que tem um profissional que faz esse trabalho. E esse custo, inclusive, é bancado pela própria APP, ou seja, Associação dos Pais e dos Professores. Não vem dinheiro do Estado para isso. Então, o monitor ele vai fazer esse trabalho de monitoramento, de acompanhar a criança na entrada, nos intervalos, nos corredores, porque existe aqueles grupinhos, né? Tivemos recentemente um caso numa escola aqui em Timbó, uma questão de drogas, né? Que é a porta de entrada para outros crimes. E isso, uma porta de detecção de metal também não vai pegar. Então, eu digo, alguém que acompanhe isso, né? A criança está ali no intervalo, tem um grupinho, esse monitor ele dá uma acompanhada, ele verifica. Por isso que tem que ter um treinamento, uma orientação pedagógica também, né? Tá num horário de aula, mas tem 2, 3 pessoas fora da escola, fora da sala. O que vocês estão fazendo? Então, esse questionamento. É necessário que mudemos, sim, as nossas atitudes, né, para corrigir essa doença moral que hoje a gente tem dentro da nossa sociedade. Pois quando a gente ingere bebida alcoólica e dirige, a gente está cometendo um crime. E um acidente, a gente pode ter a vítima de uma outra pessoa. Então, pequenos atos feitos positivamente fortalecem uma sociedade. Pequenos atos negativos, eles corroem a sociedade. São esses desvios de conduta que muitas vezes a gente não dá importância. Ultrapassa em local proibido, faz uma conversão, mas não dá seta, né? Vai no mercado e não devolve aquele carrinho de compra e deixa no meio do estacionamento, e a gente se desculpa, né? Coloca, mas alguém vai retirar, alguém vai guardar, alguém vai recolher o lixo que a pessoa jogou no chão. Então, a gente sempre coloca a nossa responsabilidade como cidadão para outra pessoa. A gente terceiriza. Então, não adianta eu colocar portas de detecção de metal se vão ter pais que hoje já não conseguem respeitar o interfone. E tem muitas creches, tem muitos centros de educação que têm os seus controles. Tem o portão, mas ele está com pressa, ele não dá atenção em fechar aquele portão. Ele não utiliza os procedimentos que hoje são. Por quê? Porque às vezes ele tem uma desculpa. Então é isso que a gente precisa avaliar, talvez como cidadão, aonde eu posso contribuir para a minha saúde, a minha segurança e das pessoas que estão próximas a mim. Tudo bem, posicionamento do Júlio sobre tudo isso que aconteceu e as repercussões disso. Agora, o posicionamento do Osmar Campreguer. Osmar. Bem, esse é um assunto muito complexo para se tratar. Ele depende de muitas vertentes. A família é um dos problemas. A terceirização da educação que os pais fazem para os educandários. A forma como nós vemos a utilização da tecnologia. A legislação muito frouxa.
as doenças que muitas pessoas têm que não são detectadas. Então, isso é um assunto absolutamente complexo, que não depende de um fator e de difícil solução. Nós temos, de fato, uma sociedade que preza pelo consumismo, pelo imediatismo, pelo descartar das coisas. Então, isso tudo leva a essa situação. Esses crimes estão começando a ser mais repetitivos. Nós tivemos recentemente a escola do Sumaré, nós tivemos há dias atrás o caso de São Paulo, nós tivemos o caso de Saudades, nós tivemos também, não tão recente, o caso do Realengo. Então, hoje as pessoas, o amor entre pais e filhos, ele está muito frágil, muito diluído. Então, a família não tem mais tanta influência sobre os filhos, porque desde a mais tenra idade eles já estão na creche e terceirizam a educação. Muitos pais não conseguem educar seus filhos porque geram filhos sem muita responsabilidade, ou, em geral, a mulher sozinha tem que se responsabilizar pela educação do filho, porque o pai gera o filho e abandona a mãe, até de forma material. Nós temos uma legislação que, no meu entender, é muito branda com o crime. Esse rapaz que foi punido, que teve uma tentativa de homicídio contra o padrasto, não foi julgado ainda. Então, talvez esse rapaz deveria estar preso, que ele estaria evitando, porque ele já cometeu crimes, que ele deveria estar... A nossa justiça é lenta, e o nosso Código Penal brando demais, e eu não diria brando, mas que não permite punição, o que atrasa a punição, e que o delinquente ele vai cometendo uma série de crimes e só depois do 15º crime é que ele é punido. E a punição é tão demorada que os crimes vão prescrevendo e além de demorada, a punição é branda. Então, não desestimula o crime. Na minha opinião, a última coisa que nós temos que enfrentar, que resolver, é colocar a polícia. Colocar a polícia, eu quero dizer, guarda. Que isso, de fato, não resolve, porque é um problema muito mais complexo que isso. Não é só colocar um guardinha na porta para resolver. Nós passamos por uma série de situações que precisariam resolver. Ter uma legislação mais adequada, chamar o pessoal médico para resolver na área da psicologia, para enfrentar esses problemas todos. É uma situação muito complexa e de difícil solução. E eu não vejo o nosso Congresso preparado para fazer leis e criar situações que possam enfrentar, não diria enfrentar, porque é um enfrentamento passível de insucesso. Mas eu não vejo o nosso Congresso preparado para fazer leis que possam ajudar a coibir esse tipo de crime. Então, nós continuamos sujeitos a esses crimes de pessoas inocentes, continuam vulneráveis, porque não existe garantia de que qualquer solução vai resolver o problema. Muito bem, eu quero agradecer a participação hoje do Osmar e do Júlio. A gente vai se restringir ao comentário dessa situação, até em respeito, né, às vítimas, em respeito a toda a comoção que a nossa sociedade tem a respeito dessa situação. Júlio, um abraço para você, obrigado pela participação no dia de hoje, e nós voltamos na terça-feira da semana que vem, Júlio. Um abraço ao Dair, ao Osmar, ao Dori, né, aos nossos queridos ouvintes, e que estamos, né, como estamos no período de Semana Santa, para quem é cristão, né, que seja um momento de reflexão, que seja um momento para a gente ressuscitar dentro de nós a alegria, o amor ao próximo, né, que possamos aí estar unidos, não apenas no feriado, mas a causa, a semana, para um bem comum da nossa sociedade. Um abraço a todos os ouvintes e um bom final de semana. Osmar Campreguer, um abraço para você, obrigado pela participação hoje, até na terça-feira. Um abraço a todos, peço que todos reflitamos nessa Semana Santa, na Sexta-feira Santa e na Páscoa, para que todos reflitamos e tenhamos o lado mais humano, mais cristão, mais presente na nossa vida.
Desejo a todos Feliz Páscoa, a você, Odair, ao Júlio, ao Dori e aos nossos ouvintes. Feliz Páscoa a todos, então.